Queridos irmãos e queridas irmãs, graça, paz e a misericórdia da parte do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos diz: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. O salmista enaltecendo a misericórdia do Senhor nosso Deus, e este deve ser o nosso espírito nesta noite, para que de todas as formas Deus ele venha a receber o nosso culto de verdadeiros adoradores. Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Nos diz a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós bendizemos o teu nome. Obrigado pela tua graça, Senhor, neste memorável culto de gratidão por mais um ano de vida que tu concedes ao teu servo, por mais um ano de vida que as tuas misericórdias e bênçãos repousam sobre a vida dele, sobre o seu ministério, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e nós somos gratos, ó Pai, porque sabemos perfeitamente do grande amor que tu tens pela vida dele e de sua família, de modo que nós te pedimos, Senhor, abre as portas do nosso coração, para que possamos ter o entendimento necessário do que a tua palavra nos apresenta nesta noite, e que nós saiamos daqui cheios da tua graça, cheios da tua unção, por ter o entendimento daquilo que tu falarás a cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, é esta nossa oração. Amém, Senhor. Que a igreja se assente, por favor. Meus amados irmãos, eu me chamo Lavoisier Tagino Dantas, pela misericórdia
do Senhor nosso Deus, né? Já estou no ministério só na Igreja Presbiteriana de Filadélfia, estou há 18 anos, e a igreja me aturando lá, né? Pela graça e a bondade do Senhor nosso Deus. O ano passado, nós recebemos um contato por parte do pastor Leonardo, e esse contato já foi pela segunda vez, para que nós, assim, pudéssemos assumir, né, a congregação presbiteriana do Alto do Pascoal. Eu queria que os irmãos da congregação ficassem de pé, para que a igreja pudesse conhecer vocês, tá certo? Que, né, são esses amados irmãos, né? Todos não puderam vir, por uma série de questões, podem sentar-se, né? E nós passamos quase um mês em tratativas, não foi isso mesmo, Leonardo? Né? Em torno de um mês, acertando, vendo os detalhes, procurando saber quais eram as condições, e já era a segunda vez que a igreja, o conselho da igreja presbiteriana da Boa Vista, né, havia proposto para que nós assim pudéssemos assumir aquele trabalho e dessemos continuidade ao trabalho que ali já está há 46 anos. Da primeira vez, isso foi há mais ou menos uns 4 anos atrás, tá certo? Eu também recebi um convite, né, através do pastor Elias Francisco, né, que era presbítero desta igreja, e acertamos tudo, estava tudo certo, e na verdade pensávamos que estava tudo certo e não estava tudo certo, né? Porque nós acreditávamos que pudéssemos contar com o trabalho e a colaboração de um pastor que passou pela nossa igreja, e eu vi que nós não podíamos dar continuidade, porque nós não teríamos como, né, dar continuidade a esse trabalho da forma como o trabalho realmente deve ser feito. 4 anos depois, eu recebi o convite mais uma vez, levei o conhecimento do conselho da igreja, chamei os irmãos da igreja, dizendo que era uma ótima oportunidade para crescimento da igreja, tá certo? Não é fácil, é extremamente complicado, e eu estava prestes a aceitar. Aí cheguei para o conselho da igreja e disse: olha, nós não vamos poder atender ao chamado por parte da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, né? Falta pessoas que efetivamente venham a assumir o trabalho e dar as respostas, primeiro a Deus e em segundo lugar ao conselho da Igreja da Boa Vista. E eu estava prestes a não aceitar, tá? Eu não costumo fazer algo de qualquer jeito. E eu tive uma conversa com o conselho da igreja, e alguns presbíteros, né, não temos muito, né, disseram: pastor, vamos bancar esse projeto. E eu disse: vocês sabem da responsabilidade de vocês, né? Esse não é um trabalho só feito pelo pastor. E após um mês mais ou menos, né, nas tratativas, né, estivemos aqui, eles foram lá, fomos apresentados, tá certo? Aí nós finalmente aceitamos, construímos um projeto chamado Projeto Mãos Dadas, né, porque eu disse na oportunidade que este trabalho seria um trabalho em conjunto, não poderia ser apenas da Igreja Presbiteriana Filadélfia, e nós, graças a Deus, desde o dia 6 de outubro, nós estamos lá no Alto do Pascoal. Não é fácil. Se você pensar que é fácil, tá certo, é extremamente complicado. O pessoal, né, do Alto do Pascoal, a cultura é diferente, né, das pessoas que estão aqui nesta igreja. As crianças, algumas delas, para que vocês tenham ideia, envolvidas no tráfico, né?
E é extremamente complicado, difícil. Hoje tomei um susto, porque eles chegaram para mim e disseram: olha, pastor, a Igreja Universal está passando de casa em casa e tentando levar as pessoas para a igreja. Vocês vejam bem, né, como é, não é? Nós estamos num trabalho de reorganização, de soerguimento da congregação, e essas coisas realmente trazem um choque e um susto para nós, né? E nós já conversamos com alguns irmãos para que nós possamos, né, procurar visitar as casas, né, com mais empenho, para que as pessoas elas entendam que o lugar delas é lá na congregação do Alto Pascoal. As atividades da congregação ela ocorre dia de domingo. Hoje nós não tivemos trabalho. Às 16 horas estamos trabalhando o livro de Atos, né, uma herança do missionário que lá se encontrava, e vamos terminar o livro de Atos explicando ponto a ponto, aplicando ao viver diário dos amados irmãos, às 16 às 17. Das 17 até as 18 horas, nós temos um café comunitário, todo domingo, né, em que os irmãos vão lá, cada um procura levar alguma coisa, né? Nós temos uma pessoa que trabalha na cozinha, duas aliás, a irmã Sônia, que está ali, né? E a irmã Fátima. E aí prepara aquele café gostoso, um leva o cuscuz, um leva o ovo, né? Frita lá, frita o queijo, pão, né? Suco, café, leite, bolachas, biscoitos. E nós fazemos esse café comunitário até às 18 horas. 18 horas nós começamos o nosso culto, tá certo? O culto noturno. Nós trouxemos das 18h30 para as 18 horas, por conta de uma logística, tá? Para nós podermos chegar em tempo do culto lá na nossa igreja presbiteriana Filadélfia. Na quarta-feira temos oração e doutrina, tá certo? E o trabalho se resume domingo e quarta-feira, e aos sábados visitação e entrega de Santa Ceia domiciliar. Já fiz as apresentações, né? Vamos agora voltar para o nosso texto e dizer que para mim foi uma grande honra, viu? Receber o convite, né, da esposa do pastor Leonardo, e eu quero agradecer de coração essa oportunidade e dizer que nós estamos bastante felizes. Eu quero dizer para você que hoje nós estamos aqui reunidos para agradecer a Deus pela vida do pastor Leonardo, não é? Eu conheci Leonardo há um bom tempo, foi contemporâneo meu no seminário. Talvez eu saí antes, é isso, Leonardo? Eu saí antes, né? Eu tinha um curso universitário e saí pagando disciplinas, tá certo? De manhã e à tarde. E o curso de 5 anos eu fiz em 4 anos, tá certo? Conheci Leonardo no seminário e sempre observei que a vida do pastor, né, atualmente, na época ele era presbítero, salvo engano, tá certo? Sempre foi pautado na ética, na moralidade. Um homem cristão, né? Eu diria um menino cristão, que eu tenho o dobro praticamente da idade dele. E nós estamos aqui nessa noite reunidos para dizer ao Senhor da nossa gratidão, a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus pela vida do pastor dessa igreja, né? Pastor que ele será o pastor do centenário, eu ouvi dizer, né? Porque o mandato dele, né, vai até daqui mais 1 ano, me parece, ou 2 anos, coisa desse tipo, tá certo? E nós louvamos a Deus pela vida do irmão Leonardo, mas nós louvamos a Deus por muitos e muitos benefícios que o Senhor nos concede, né? Se nós formos pautar os benefícios que o Senhor nosso Deus concede a cada um de nós, nós passaríamos talvez uma vigília
falando dos benefícios do Senhor nosso Deus. Somos gratos a Deus por estarmos vivos. Somos gratos a Deus por ter saúde. Somos gratos a Deus por ter família. Somos gratos a Deus por todos os benefícios concedidos pelo Senhor nosso Deus. E somos gratos ao Senhor nosso Deus, principalmente por conta das bênçãos grandiosas que Ele tem nos concedido a partir desse ano de 2020. Não é verdade? Muitas e muitas bênçãos Deus Ele tem nos concedido, né? Ele vem nos concedendo, tá certo? E este ano eu observo que vai ser um grande ano para esta igreja. Eu creio, tá certo? Que vai ser um grande ano para esta igreja. Não é uma mensagem, tá certo, em que a gente só observe as bênçãos, mas é por observar que aqui e acolá Deus tem se feito presente no nosso viver. Todos nós sabemos que a gratidão é um reconhecimento por algo recebido. É um reconhecimento por um fato extraordinário, por algo que o Senhor nosso Deus realizou em nossas vidas. E eu costumo sempre dizer que gratidão parte primeiramente de um coração que foi alcançado pela graça de Deus. Só é grato a Deus quem teve um encontro com Cristo. Só é grato a Deus quem reconhece perfeitamente a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor nosso Deus. Mas um coração grato também faz com que a gratidão venha a fluir, não é, das entranhas, por conta da transformação que Deus opera nas nossas vidas. Quantas coisas Deus não fez em nossas vidas? Quantas mudanças o Espírito Santo de Deus não operou no nosso viver? Quantas e quantas coisas Deus não nos mostrou a ponto de nós, assim, tributarmos a Ele o devido valor que Ele assim merece. Mas gratidão, acima de tudo, parte de um coração aos pés de Deus. Um coração submisso ao Senhor nosso Deus. Um coração que efetivamente procura fazer tudo aquilo que Ele nos manda, nos ordena a fazer, de modo que nós assim demonstramos a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você de que esta epístola, né, foi o texto que Deus colocou no meu coração. Interessante. Eu ia pregar em cima, né, do Salmo 100. Olha para aí, né? Foi o salmo que eu preguei no domingo à noite lá na igreja. Eu disse, eu não vou mudar a mensagem não. Mas me deu um start assim, né? E aí seria interessante, né? O pastor pregou, foi hoje de manhã? Sobre o Salmo 100? A mensagem do boletim, né? E Deus propôs uma mensagem no coração, né? A partir dessa epístola, tá certo? E eu fiz algumas leituras, né? E achei interessante porque Paulo, nesta epístola, ele demonstra toda a sua gratidão a Deus por pessoas. Por pessoas. A igreja em Tessalônica, né? Esta é uma epístola da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é impelido pelo Senhor nosso Deus a sair da Ásia Menor e ir para uma região próxima chamada a Macedônia, lá para levar o evangelho à Europa. Lá ele passa, não é, pouco tempo, passa por algumas províncias até chegar, né, à região da Tessalônica, mas ele passa pouco tempo lá. Ele começa a ser perseguido pelos judeus. E essa perseguição fez com que ele fosse para outras regiões pregar o evangelho, mas a sua preocupação era muito grande com aquela igreja que lá estava instalada. Aquela igreja que adorava ao Senhor nosso Deus. Aquela igreja que efetivamente, apesar de ser perseguida, apresentava algumas mudanças, algumas transformações, tá certo? E as motivações do apóstolo Paulo eram
na verdade, eu escrevi essa carta, exortar os irmãos de Tessalônica, exortar os irmãos por conta de ser uma igreja nova, uma igreja que carecia da orientação, do cuidado pastoral, que o apóstolo Paulo, ele sempre teve em todas as igrejas às quais ele esteve à frente. Mas não apenas isso, não apenas a exortação, mas o apóstolo Paulo, ele tinha alegria pelos irmãos, né? Ele tinha alegria pelos irmãos pela mudança que houve na vida dos irmãos, pelo comportamento na vida dos irmãos, conforme nós aqui lemos no versículo de número 9, tá certo? Eram pessoas que viviam debaixo da idolatria. E o apóstolo Paulo, ele tinha alegria pelos irmãos da igreja, principalmente pelo crescimento espiritual. Ele era um pastor preocupado com a igreja. Ele era um pastor cuidadoso com a igreja. E esse crescimento espiritual trouxe uma profunda alegria ao coração do apóstolo, não é? A ponto do apóstolo, nos 3 primeiros capítulos, esta tônica, não é? A tônica seguinte, após a alegria, foi Paulo animá-los diante das perseguições, animá-los para as batalhas que se intensificavam. E é necessário nós entendermos de que no capítulo 4, ele exorta a igreja a uma santidade cristã. Todo pastor, ele deve estar preocupado, não é? Com a santidade da igreja, com a pureza da igreja. Nós estamos passando tempos de tribulação grandiosas, né? Grandiosa na nossa sociedade. As pessoas não têm despertado para a volta de Cristo. Quantos e quantos púlpitos, né, precisam pregar acerca da volta de Cristo. E é necessário que nós venhamos, né, a praticar esta santidade, até porque o próprio apóstolo Pedro, ele diz: sede santos, porque eu sou santo, Senhor nosso Deus, falando, né? A santidade é algo que Deus requer da sua igreja. E por conta de todo o histórico dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo achou-se no direito de exortá-los, não é, a uma santidade, no capítulo 4, além de tratar das questões da ressurreição, tá certo? De todos dentre os mortos. E no capítulo 5, ele proíbe os Tessalonicenses a fazer questionamentos acerca da volta de Jesus. Isso não compete a nós. Compete nós estarmos preparados para a volta. Compete nós estarmos aos pés do Senhor. E foi este pano de fundo, foi neste contexto que o apóstolo Paulo assim escreveu esta primeira carta aos Tessalonicenses. Eu quero trazer um tema, né? Esse tema, na verdade, é um tema sugerido por João Calvino, né? Quando ele questiona, aliás, quando ele afirma, quando somos, veja o que é que ele fala a respeito de Paulo. Quando somos incitados a demonstrar a nossa gratidão a Deus pelo crescimento espiritual das pessoas. A alegria de Paulo era uma alegria considerável. E ele se alegrava pelo crescimento da igreja. Ele se alegrava por conta das transformações, das mudanças ocorridas na vida das pessoas. Nós precisamos nos alegrar pelo crescimento espiritual do nosso pastor. Nós precisamos nos alegrar pelas grandes transformações que Deus ele tem feito na vida do pastor, levando-o a enxergar a igreja com outros olhos, levando-o a uma participação maior na igreja. E foi isso que Paulo assim, ele assim escreve.
Quando ele escreve, ele está nos incitando, nos estimulando a darmos graças ao Senhor nosso Deus pelo crescimento dos irmãos. E eu dou graças a Deus pelo crescimento na vida do pastor, não é? Quantas e quantas coisas Deus tem feito na vida desse pastor, não é? Esse é um homem abençoado por Deus, e vocês verdadeiramente devem ser gratos ao Senhor nosso Deus pela vida dele, não é? E em primeiro lugar nós podemos observar, tá certo, que Paulo, ele incita-nos a darmos, demonstrarmos gratidão a Deus pelo crescimento dos irmãos, principalmente porque o Senhor se manifestou através de dons do seu Santo Espírito na vida dos Tessalonicenses. Qual foi a manifestação dos dons, das virtudes comunicadas pelo Senhor nosso Deus ao coração dos Tessalonicenses? Primeira delas, operosidade da fé. Operosidade da fé, uma fé operosa, uma fé que frutificou, uma fé que trouxe crescimento para a igreja, uma fé que trouxe mudanças para a igreja, uma fé que passou necessariamente a entender de que era necessário trabalhar pelo reino de Deus para que o reino de Deus assim frutificasse. Quantos de nós temos tido esta sensibilidade em frutificar para o reino de Deus, para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus? O mundo jaz no maligno, o mundo está vivendo dias de horror, e muitos crentes têm perdido a oportunidade de ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Você é um instrumento vivo da consecução do plano de Deus para a vida da sua igreja. Você é responsável em operar eficazmente a tua fé para trazer as pessoas aos pés de Jesus Cristo. Esta foi a primeira das virtudes, porque o apóstolo Paulo, ele fala: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. As orações do apóstolo Paulo não eram orações simplesmente mecânicas, rápidas. Era um homem de oração. E ele fala que orava sem cessar. Quantos de nós têm orado pelo crescimento da igreja? Quantos de nós têm orado por aqueles que se perdem? Quanto de nós tem cumprido com o papel ao qual Deus nos chamou a cumprir? Orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pelos presbíteros, o conselho da igreja, orar pela junta diaconal, orar pela SAF, orar por todas as sociedades da igreja, orar pelos enfermos. Quantos e quantos motivos nós temos para orar ao Senhor nosso Deus? O apóstolo Paulo, ele nos apresenta um modelo de vida, não é? Uma forma de cultuar o Senhor nosso Deus em gratidão por todos aqueles os quais se associou, né? Todos aqueles os quais se associaram à nova igreja de Tessalônica. E o apóstolo ora sem cessar, e mais, ele ora por um grupo de irmãos que se recorda, tá certo? Se recorda diante de Deus de alguns aspectos os quais ele observou. O primeiro deles foi a operosidade da fé. O segundo deles, a segunda virtude comunicada aos homens pelo Espírito Santo, foi o amor. Não um amor qualquer. A Bíblia diz um amor abnegado. Um amor que não esperava nada em volta. Não é? Um amor em que, tá certo? Não era medido
pelas dificuldades ou esforços, apesar da igreja ser pressionada por uma grande perseguição por parte dos judeus. E aí o apóstolo diz: realmente, eu preciso amar a esses irmãos para que eles possam observar que ainda existe esperança, que nem tudo está perdido. Veja a importância da oração do apóstolo Paulo e veja a importância que aqueles irmãos tinham para o apóstolo Paulo, não é? Um amor abnegado, um amor cujas aflições pressionavam aquela igreja, tá certo? E é necessário nós entendermos que muitos naquela época, eles eram despojados das suas riquezas, eles eram fugitivos dos seus países, tá certo? Eles viviam angústias profundas, dificuldades tremendas, tá certo? Mas o apóstolo Paulo observou que, apesar de tudo, eles se amavam. Eles se amavam. E é este o papel nosso na igreja, é amarmos-nos uns aos outros. É a prática desse amor, mas um amor sincero, um amor verdadeiro, tal e qual o Senhor Jesus nos amou, né? De forma sacrificial, tá certo? E nós sabemos que as angústias vivenciadas pelos tessalonicenses necessariamente levaram eles a se amar. Essa foi a observação feita pelo apóstolo Paulo. A terceira virtude observada pelo apóstolo Paulo, a ponto de recordar-se de todo aquele trabalho naquela nova igreja, era a esperança firmada na paciência. A esperança firmada na paciência pela vinda de Cristo. Quantos de nós estamos aguardando pela volta de Jesus Cristo? Quantos de nós? Me perdoe os jovens, tá certo? Mas eu queria que Jesus voltasse amanhã, voltasse agora, e arrebatasse a igreja, para que nós não viéssemos mais a sofrer os dramas que nós temos sofrido, para que nós não viéssemos mais a passar pelos choros, pelas dificuldades. E esses irmãos, eles tinham esta esperança firmada na vinda de Jesus Cristo, atentos à esperança da manifestação do Senhor em vir buscar a sua igreja. E o apóstolo, por conta disso, né, o apóstolo demonstrava a sua gratidão a Deus pelo crescimento desses irmãos, uma fé operosa, né, um amor abnegado, uma esperança firmada em Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo nos leva, somos incitados a demonstrar a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus pelo crescimento das pessoas, principalmente porque os tessalonicenses haviam sido chamados de forma especial, com evidências de segura eleição. O apóstolo Paulo, ele tinha a convicção de que a eleição daqueles irmãos foi uma eleição segura. Não havia nada naqueles irmãos, como não há nada em nós, para que nós fôssemos eleitos pelo Senhor nosso Deus. Mas Deus, tomado por um profundo amor, nos amou primeiro, não é? E todos nós sabemos que foi este amor que levou a Jesus Cristo a vir a este mundo, morrer a nossa morte, morrer a sua morte. Quem estava fadado a estar naquela cruz éramos nós. Mas aí Deus nos elegeu, para que nós assim alcançássemos uma salvação gloriosa que nós alcançamos em Cristo Jesus. Mas esta eleição, essas evidências de uma segura eleição, no versículo 4 e versículo 5, quando ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, se deu pelo poder da palavra.
pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar corações, de levar as pessoas a terem um encontro com Cristo. Eu me lembro que na época da minha conversão, né, eu dizia, não entendo nada que a Bíblia fala, né? Eu abri a Bíblia, não entendia nada, né? Era português, mas parecia ser inglês, tá certo? Porque, na verdade, era necessário cair as escamas dos nossos olhos, dos meus olhos, para que eu pudesse, né, do ponto de vista espiritual, né, discernir entre todas as coisas que a palavra de Deus ela nos dizia. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que não chegou até vós tão somente em palavras, mas o poder da palavra, né, fez com que eles pudessem assim, né, entenderem da sua eleição. Não mais, sobretudo, em poder no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, tá certo? Não foi só pelo poder da palavra, mas foi a ação do Espírito Santo do coração daqueles homens. Eu tenho a plena certeza que você por si só jamais poderia ter chegado até a presença de Jesus se não fosse por obra do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, trabalhando no teu viver, te mostrando os caminhos os quais você deveria seguir, né? E que foi esse poder que também, né, fez atestar-se de que eles foram efetivamente eleitos da parte de Deus. E mais, pelo procedimento do apóstolo Paulo, a segurança que o apóstolo Paulo afirmava, não é, uma segura eleição, pelo procedimento de Paulo entre eles, e o amor dispensado a eles. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento de vós, e por amor de vós, a igreja precisa amar uns aos outros. Uma igreja calorosa é uma igreja que ama, que não faz acepção de pessoas, que não coloca barreiras entre uns e outros. E aí o procedimento do apóstolo Paulo, o amor do apóstolo Paulo, atestou que efetivamente aqueles irmãos, ao se associarem à igreja de Tessalônica, não é, teve, na verdade, o dedo do apóstolo. Seu procedimento. Eu quero dizer para você que nós precisamos, né, copiar, imitar, conforme o apóstolo Paulo nos diz, né, procedimento daquilo que o Senhor nosso Deus tem nos ensinado. Né? Nós estamos vivenciando em uma época em que os relacionamentos firmados com o Senhor nosso Deus e com o Senhor Jesus Cristo têm sido relacionamentos frouxos, flácidos. E nós precisamos ter esta experiência pessoal com o Senhor nosso Deus, através de um relacionamento firmado naquilo que o Senhor nosso Deus tem nos mostrado em sua palavra. E isso chamou a atenção do apóstolo Paulo, para que ele pudesse assim ter as evidências de que a eleição daqueles irmãos foi uma eleição segura. Nada poderia afastá-los do amor de Deus, nada poderia levá-los a caminhar por caminhos outros não traçados pelo Senhor nosso Deus. Mas aqueles irmãos efetivamente apresentaram essas evidências de uma segura eleição, de acordo com o apóstolo Paulo, né? E esta segurança que o apóstolo Paulo ele tinha por conta de dois aspectos. Primeiro deles, porque eles
se tornaram imitadores de Paulo. Você vê a importância do nosso testemunho cristão? Você vê a importância da vida cristã nossa diante da igreja, diante do mundo? Paulo observou as evidências de uma segura eleição por conta do procedimento do apóstolo Paulo. Eles passaram a imitar, eles tomaram Paulo como um modelo. Quantos de nós pode perfeitamente dizer somos modelos de Cristo, de Paulo, de Pedro e de tantos outros nas Sagradas Escrituras? Quantos de nós temos trazido as pessoas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós? Eles passaram a imitar o apóstolo. Eles tomaram como modelo o apóstolo Paulo e o Senhor Jesus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio às muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Eles tomaram como modelo o apóstolo Paulo e a Jesus Cristo e passaram a reproduzir aquele modelo que eles absorveram no seu viver diário. Aquele modelo. Porque a Bíblia fala, não é? Tá certo? De que eles se tornaram imitadores de Cristo, de Paulo, com alegria em meio a muitas tribulações, de modo que eles se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Ou seja, eles absorveram o que de melhor havia na vida do apóstolo Paulo. Eles absorveram aquilo que o Senhor Jesus Cristo sempre apresentou, né? Quando assim passou, tá certo? Tá certo? Na época em que ele viveu. Aprendi e vou assim eu mesmo me tornar um modelo para que as pessoas possam observar em mim o brilho de Cristo, o brilho do Senhor, tá certo? E dessa forma, não é? Tá certo? Passar a ser conhecido naquelas regiões da Ásia melhor. Vocês pensam que isso foi fácil naquela época? Não, não era fácil. A Bíblia mesmo, ela diz, tá certo, que eles se tornaram imitadores, posto que em meio de muitas tribulações, em meio de muita perseguição, tá certo? Pensa que é fácil servir a Jesus em meio às provas da vida? Lembrem-se dos nossos irmãos, né, na China, país, né, fechado ao Evangelho, e tantos outros, tá certo? Em que dizer que é cristão, crente no Senhor Jesus Cristo, é motivo de muita perseguição, de morte. Mas aí eu me lembrei, quando estava meditando nesta palavra, né, de uma frase que eu ouvi há 21 ou 22 anos atrás, tá certo? Quando eu entrei no Seminário Presbiteriano do Norte, o pastor atual ainda, efetivo, da Igreja Presbiteriana do Cais Zé Mariano, quando ele disse que a igreja é o único organismo vivo que prega esperança. Imagina só, né? Os irmãos atribulados, os irmãos perseguidos, os irmãos sendo mortos, e a igreja cumprindo com seu papel de pregar a esperança, principalmente a esperança de dias melhores. Eu quero dizer para você que, na verdade, né, em último lugar, na verdade, o apóstolo Paulo,
ele demonstrava, ele era incitado, ou nos leva a sermos estimulados, a agradecermos ao Senhor nosso Deus, pelo crescimento das pessoas, pelo crescimento da igreja, né? Principalmente pelo impacto causado pelos irmãos de Tessalônica. O impacto. Aqueles irmãos impactaram aquelas regiões. Aqueles irmãos, né, eles produziram um efeito muito forte naquela região. E o efeito muito forte, tá certo? Causado, a Bíblia diz, pela fé que foi divulgada, repercutiu o impacto pela palavra do Senhor, não somente na Macedônia, mas também na Acaia, tá certo? Também na Acaia e em toda parte foi divulgada a vossa fé para com Deus, a ponto de Paulo não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Não havia necessidade. As pessoas estavam observando, era visível, né? As mudanças, as transformações, tá certo? Principalmente por conta da fé. O que é que nos diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1? Que a fé é a certeza das coisas que não se esperam. De fatos, é a certeza, a convicção de fatos que não se veem. É isto. Na época da perseguição, né, eles não viam que as coisas pudessem mudar, que as provas pudessem arrefecer, mas eles tinham a certeza de que Deus haveria de dar um jeito na vida deles, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, na verdade, o impacto foi tão grande porque as pessoas das regiões circunvizinhas, né, daquela região, tá certo? Começaram a observar que eles deixaram os ídolos. Veja bem o impacto, né? Você observar que houve uma mudança substancial na sua vida, né? Teve, né, uma transformação, um encontro com Jesus a ponto de ser transformado. Rapaz, tem alguma coisa esquisita na vida daquele meu vizinho, daquela minha vizinha, não é? Alguma coisa, que mudança na vida dela, que coisa extraordinária. O que foi que aconteceu? Foi um encontro com Cristo. O encontro com Cristo fez com que eles deixassem os ídolos. Eles deixassem os ídolos. E essa mudança trouxe um grande impacto. Eu quero dizer para você que nós precisamos, em todos os tempos, não permitir que coisa alguma venha a tomar o lugar de Cristo nas nossas vidas. Porque se isso acontece, alguma coisa está de errado. Não é? Tá certo? Nada. Tá certo? Recursos, bens, riquezas, ou coisa que o valha, porque, na verdade, isso passa a tomar o lugar de Jesus no nosso coração. E aqueles irmãos deixaram os ídolos, se converteram a Deus. Você vai ver no versículo 9, não é? A repercussão que teve, tá certo? Se converteram a Deus, passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, não é? A partir do momento em que os ídolos foram abandonados, eles passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro, chamado Cristo Jesus. E mais, o impacto foi tão grande porque eles observaram, né, Paulo observou, e eles, né, passaram a impactar a vida daquelas regiões, porque eles passaram a aguardar pela viva esperança, que é Jesus Cristo, ressuscitado por Deus dentre os mortos, para assim se verem livres da ira vindoura.
eu gostaria que nós pudéssemos agradecer, não é, ao Senhor nosso Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida do pastor, né? Mais um ano que Deus concede à sua vida, pela vida da sua família. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher a sustentá-lo, não é? Tá certo? Eu posso perfeitamente dizer isso, né? Eu tenho um ministério de mais de 20 anos, né? Passei um período iniciando o pastoreio numa congregação, passei para a igreja, né? Mas sempre tive uma esposa por trás. Uma esposa por trás, tá certo? E às vezes algumas pessoas costumam até chamá-la de pastora. E ela diz, não, o pastor é Lavoisier, por conta do espaço que ela conquistou, por conta das suas ideias, por conta do seu fervor pelo Evangelho. Então, sempre por trás de um grande pastor, tá certo? Existe uma grande mulher, existe a sua família, né? A família do pastor, ela precisa ser apoiada pela igreja. A igreja precisa orar, dar as condições necessárias, né? Procurar ter carinho, respeito, a atenção devida para que dessa forma, não é, o pastor ele venha a cumprir com aquilo que o Senhor nosso Deus ele colocou em suas mãos. Meus amados irmãos, esta é uma igreja que nós podemos perfeitamente copiar. Podemos ou não podemos? Não é? Abandonar ídolos, nos convertermos verdadeiramente ao Senhor nosso Deus. Tem muita gente dentro da igreja que está brincando de ser crente, né? Está brincando de ser crente, muita gente dentro da igreja, né? Nós temos visto aí, não é? Os sinais dos últimos tempos, e nós precisamos copiar, né, este modelo de igreja. É um modelo simples, não é? É um modelo que requer tão somente, não é, a determinação de estar ao lado de Jesus, a fazer o que Jesus nos manda, para que nós igualmente possamos também repercutir nessa sociedade corrompida pelo pecado. O apóstolo Paulo, ele nos diz, né, um pouco mais à frente, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, em tudo dai graças. Graças a Deus pelos pastores desta igreja. Graças a Deus pelo conselho desta igreja. Graças a Deus pela junta diaconal desta igreja. Graças a Deus pela excelência deste coral. Graças a Deus pela vida de vocês, para que vocês possam estar cumprindo assim a vontade de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus em vida nos deixou grandes lições da gratidão a Deus por determinadas coisas, né? Graças a Deus pelo alimento, graças a Deus pela última refeição. E eu quero dizer para você que, na verdade, essa frase não é minha não, essa frase é do reverendo Hernandes Dias Lopes, que o grande projeto de Deus é transformar você numa pessoa parecida com Jesus Cristo. E Ele está esculpindo em você o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. E esse trabalho, né, de burilar a tua vida, não é, nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz, estou plenamente certo que a boa obra que Deus iniciou na vida de vocês, haverá de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Deus está esculpindo na tua vida. Precisa ainda de um burilamento, aqui e acolá, não somos perfeitos. E mais, que ele diz,
A plenitude do Espírito Santo é demonstrada por uma atitude de louvor, de comunhão, de serviço e, acima de tudo, de gratidão. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.